Hoje eu quero iniciar com vocês uma nova série de reflexões, uma série de mensagens que eu entendo que é muito importante como igreja a gente falar sobre essa temática, sobre esse assunto, a gente aprofundar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre isso. Já tinha bastante tempo que eu queria falar sobre isso, estava aguardando e deixei para o segundo semestre a gente então falar sobre essa temática que eu estou intitulando como Eclésia. Diga Eclésia. Você sabe o que é Eclésia? Hoje nós estamos iniciando então essa série chamada Eclésia. A palavra Eclésia é a tradução, é a palavra que traduzida para o português significa igreja. Eclésia, traduzida para o português, significa igreja. E hoje eu quero iniciar essa série de conversas com vocês, falando sobre a igreja. O que é a igreja? Qual a missão da igreja? Quem instituiu a igreja? Qual a importância da igreja para Deus? Qual a importância da igreja para mim, para você? Qual a importância da igreja no mundo que nós estamos vivendo? Será que de fato a igreja é algo importante? Será que vale a pena se envolver? Será que vale a pena fazer parte de uma eclésia, de uma igreja? Que igreja é essa? O que a Bíblia fala sobre isso? Então nós vamos estar falando ao longo dos próximos, hoje e aos próximos domingos, sobre a igreja, sobre a eclésia do Senhor Jesus. Eu quero te encorajar, inclusive, a não faltar, porque hoje eu vou começar, na próxima semana eu vou continuar, e ao longo dos próximos domingos falando sobre essa temática. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 16, o Neto me deixou aqui, o tecladista. Botaram um outro Neto. Mateus 16, se o Neto der vir, eu agradeço, viu, Neto? Eu gosto aqui do ao vivo a cores. Mateus 16, a partir do versículo 13, nós vamos estar lendo esse texto muito conhecido. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga me ajude. Tem uns aí pedindo ajuda, então socorre esses irmãos aí em nome de Jesus. Está aqui no telão também. Diz assim, Mateus 16, a partir do versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E Jesus então perguntou: e vocês? Quem dizes que eu sou? E então Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então respondeu Jesus para Simão: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi te revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é o que, igreja? É o que? Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que vocês ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Vamos orar em nome de Jesus mais uma vez? Senhor, obrigado por essa palavra que nós lemos, por esse tempo tão precioso em que podemos ler a Tua palavra e sabemos que ela é totalmente aplicável, Deus, para as nossas vidas hoje. Que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, o Espírito que nos ensina sobre a verdade, o Espírito que nos revela os segredos do reino dos céus, que Espírito Santo, essa noite, cada um de nós possamos ser profundamente edificados, tocados, fortalecidos, Deus, acerca desse assunto, da eclésia do Senhor Jesus. Que o Senhor fale conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos,
Jesus estava com seus discípulos no norte de Israel, numa região chamada Cesareia de Filipe. E Jesus, nessa cidade, Jesus bate um papo, começa um bate-papo, um diálogo com os seus discípulos. E nesse bate-papo com os seus discípulos, ele então faz uma pergunta para eles. E a pergunta foi: quem as pessoas dizem quem eu sou? O que as pessoas dizem sobre mim, sobre quem sou eu? Essa foi a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos. E os seus discípulos então começaram a responder para Jesus, dizer: olha, Jesus, uns estão dizendo aí que o Senhor é Elias, o Senhor é o profeta Elias, e quando digo Elias, é no espírito de Elias, tá, gente? Uns estão dizendo que você é alguém como Elias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, aquele que veio com o espírito de João Batista. Outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, veio como Jeremias, com o espírito de Jeremias. E outros ainda estão dizendo que o Senhor é um profeta aí, um profeta que veio para falar acerca de Deus. Então Jesus olha novamente para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem sou eu para vocês? E é muito interessante porque Simão, aquele mesmo que sempre tomava a frente e era o primeiro a tomar a iniciativa, Simão olha para Jesus, e eu acredito, embora o texto não fala, mas eu acredito que Simão Pedro olhou para Jesus e disse firmemente: o Senhor, tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, de maneira assertiva, sem dúvida, sem medo, ele olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E é muito interessante porque a resposta de Jesus para Pedro é: feliz é você, Simão, filho de Jonas. E por que feliz era Simão por ter dado essa resposta para Jesus? Jesus diz no texto, ele diz: porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. E eu quero já abrir um parênteses aqui. Irmãos, conhecer a Jesus, experimentar de Cristo, é preciso ter revelação do Pai sobre quem Ele é. Ninguém conhece a Jesus se o Pai não revelar para esse alguém quem Cristo é. Todos nós que entregamos a nossa vida um dia a Jesus Cristo, só entregamos, sabe por quê? Porque o próprio Pai, o próprio Deus, um dia Ele descortinou, Ele abriu os nossos olhos e Ele nos fez compreender a proposta do Evangelho, de que esse Evangelho, ele literalmente aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que esse Jesus é aquele que foi prometido como Filho de Deus, que viria para salvar, para libertar, para restaurar, para dar uma nova vida. Isso só é possível porque do céu nós recebemos uma graça especial para ter os nossos olhos abertos, para ter essa revelação, como Pedro teve essa revelação. Não foi a inteligência de Pedro, não foi o conhecimento teológico, não foi o conhecimento ali experimental de estar caminhando com Jesus, que diz: não, como eu estou caminhando aqui, eu sei que Ele é o Cristo. Não, o próprio Cristo diz: olha, feliz é você porque o Pai abriu os teus olhos, o Pai revelou para você quem é o Messias, quem é aquele que veio para salvar, quem é aquele que veio para libertar. E a resposta então de Jesus para Pedro é muito interessante, porque assim como Pedro foi assertivo ao receber a revelação do Pai sobre quem era Jesus, Jesus também disse para Pedro quem era ele. Então ele diz: olha, você, Simão, tu és o quê? Pedro. O nome de Pedro era Simão, não era Pedro. Foi Jesus que trocou o nome
de Simão, porque era Simão, filho de Jonas. E falou: olha, a partir de hoje você é Pedro. E é muito interessante porque no grego, a palavra aqui Pedro é a palavra Petros. Essa palavra Petros, o significado dela é fagulha de uma rocha. Quando Jesus vira para Pedro e diz: tu é Petros, Jesus diz: olha, você é uma fagulha de uma rocha. Traduzindo para o nosso dia, você é um pedaço da pedra. Você é um pedaço da rocha. E aí Jesus fala assim: ó, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A gente pode achar que quando Jesus disse sobre essa pedra, ele estava se referindo a Pedro, tipo assim: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a sua vida, eu vou estar edificando a minha igreja. Mas a palavra aqui, quando Jesus vai falar sobre esta pedra, não é a palavra Petros no grego. A palavra aqui para pedra no grego, ela significa rocha, e não uma fagulha de pedra, não uma fagulha da rocha. Ou seja, eu imagino Jesus dizendo assim: olha, tu és a fagulha da pedra, e sobre esta rocha, quem é a rocha? Jesus. Quem é a pedra inabalável? Quem é essa rocha inabalável do qual nós podemos firmar a nossa vida? É Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele é a pedra angular, do qual sustenta todo um edifício. Aquilo que edifica a igreja do Senhor Jesus não pode ser o homem. Quem edifica a igreja do Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Jesus, o Filho de Deus, que veio para comprar, redimir, lavar e sustentar a sua igreja. Então Pedro ouve: você é essa fagulha, você é essa pedra, que sobre esta rocha que sou eu, você e todos aqueles que me conhecerem estarão ali firmados, e eu edificarei a minha igreja. Gente, como é lindo a gente ver como que Jesus, ele iniciou ali a igreja do Senhor Jesus. E analisando esse texto aqui, tem alguns pontos rapidamente que eu quero, trazer aqui para vocês. Primeiro, é que a igreja, ela é do Senhor Jesus. A igreja, ela é do Senhor Jesus. Quem instituiu a igreja, quem começou a igreja não foi o homem. Não foi um dia um grupo de pessoas que falou assim: rapaz, agora vamos começar uma coisa diferente. Aí o quê? Vamos se unir. Jesus voltou, foi embora, o Pai, a gente está aqui, cada um vivendo a sua vida, a gente está longe um do outro. Acho que está faltando uma fraternidade, está faltando uma comunhão entre nós, porque depois que Jesus foi embora, cada um foi para a sua casa, cada um foi para uma cidade diferente, e era tão bom quando a gente estava junto. Então bora começar algo. Aí alguém disse: é o quê? Bora começar a igreja. Não foi isso. A igreja, ela foi estabelecida sobre Cristo. Foi Cristo que fundou a sua igreja. Eu costumo dizer que a igreja nasceu no céu, na eternidade, e ela se manifestou através da pessoa de Jesus Cristo. Através da pessoa de Jesus Cristo, a igreja foi inaugurada, a igreja foi iniciada. Jesus é o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz isso. Diz que Cristo é a cabeça do corpo, ou seja, quem é o dono da igreja é Jesus. Diga comigo assim: o dono da igreja, não, diga forte, o dono da igreja é Jesus. Eu, como pastor local dessa igreja, eu sou pastor líder aqui dessa igreja, mas eu não sou dono dessa igreja. Quem é o dono aqui da EBVP? Jesus. Essa igreja tem um dono, só tem um dono, e o dono dessa igreja é Jesus. Ele é o cabeça da sua igreja. Segunda coisa que eu aprendo aqui: Jesus, além de ser o dono, é Ele quem edifica a sua igreja. É Jesus que estabelece, é Jesus que sustenta, e é Jesus que dá o crescimento para a igreja. Jesus que estabelece, Jesus que sustenta, e Jesus que dá o crescimento para a igreja. Eu gosto muito também do texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Quando o apóstolo Paulo, ele diz assim: ó, eu plantei, Apolo regou, mas quem foi que deu o crescimento? Quem foi, irmãos? Mas Deus deu o crescimento.
Foi Deus que deu o crescimento e é Deus que dá o crescimento para a sua igreja. É um grande engano, irmãos, a gente achar que o avanço da igreja, ele se dá só por estratégias, só por questões de estrutura. Porque aquela igreja agora tem aquela estrutura, e porque ela tem isso, ela vai crescer, ela vai romper. Essa igreja vai estar bem estabelecida, porque o pastor lá fez PhD, fez mestrado, não sei aonde. Eu digo, gente, nada disso tem o poder para trazer sobre a igreja do Senhor Jesus o estabelecimento, o sustento e o crescimento. O crescimento é obra do Senhor em nossas vidas. Assim como uma planta, onde é lançada uma semente, alguém vem ali e cuida daquela terra, mas a chuva, quem é da chuva? É Deus. É Deus que faz com que aquela pequena semente vá ali, sabe, crescendo, para que amanhã ela se torne uma grande árvore. Então, além de Deus, de Jesus ser o Senhor da igreja, é Ele quem edifica a sua igreja. Terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto que nós lemos, é que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Não, você não entendeu não, senão você saltaram dessa cadeira. Jesus disse, não é eu que estou dizendo, foi Jesus que disse para Pedro, falou assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Foi Ele quem disse isso. Agora, sobre quais portas que não prevalecem diante de uma igreja? Eu digo assim, nenhuma, pastor. Eu digo, nenhuma. Nenhuma porta prevalece, mas tem um segredo aqui, ó. A porta que não prevalece é aquela que a igreja avança para ir diante da porta, para derrubar, para desfazer as obras do inferno. Porque quais são essas portas do inferno? São sobre todos aqueles lugares que estão sob a influência de Satanás e seus demônios. Todos os lugares que estão sob essa influência de Satanás e seus demônios, ali está aquele lugar, naquele momento, quem está reinando ali é o império das trevas. E o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que avançar. A igreja, ela tem que ir diante das portas do inferno e dizer, essa porta não vai prevalecer, não vai ficar assim. Nós vamos entrar no poder do nome de Jesus, e no momento que aqui chegar a luz, as trevas têm que sair. É assim que as portas do inferno não prevalecem. É de uma igreja que avança para destruir, para desfazer todas as obras do império das trevas. Um dia, irmãos, talvez a sua casa era uma casa que era dominada por espíritos malignos. Talvez um dia o seu lar era um lar destruído. A sua vida um dia era uma vida destruída. Mas sabe o que aconteceu? A graça do Senhor, o poder de Deus, Ele avançou em relação à sua vida. Deus usou pessoas, Deus usou meios para chegar até a sua vida e chegar com uma palavra poderosa, de uma maneira sobrenatural, de maneira que Satanás tentou resistir, para tentar atrapalhar, para querer impedir que você conhecesse Jesus, mas nada tem o poder mais poderoso para parar, para paralisar, para impedir o poder de Cristo. Quando o poder de Jesus chega no lugar, o inimigo tem que bater em retirada. Satanás precisa sair, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A igreja precisa se apropriar dessas verdades que foram declaradas sobre nós, sobre a sua vida. Tem gente que fala assim, rapaz, eu nem vou muito ficar assim muito crente, porque eu não sei esse negócio de não ficar muito crente, não entendo muito bem isso, mas tudo bem. Não vou ficar muito crente, porque se ficar muito crente, parece que o diabo vem, ele tenta, e ele se levanta. Então, como eu não quero ter retaliação, porque vai vir a retaliação sobre minha vida, se eu for lá, o diabo vai me atentar, vai tentar minha família, eu vou ficar quietinho. Eu digo, irmãos, desculpa aqui a minha expressão, mas um pensamento desse é uma idiotice. Eu vou explicar por quê. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura
O Espírito de Deus habita nele. Se o Espírito de Deus habita nele, a luz de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, o próprio Deus está nele. Satanás, ele odeia Deus. Sabe por que o Satanás ele odeia tanto um cristão? Porque ele olha para o cristão e quem que ele vê? Cristo em nós. Cristo em nós. Participando de alguns momentos, por exemplo, com o pastor Éder, a gente já teve os momentos em que a gente viu uns negócios bem assim, benignante, com espíritos demoníacos ali. E eu lembro de uma experiência que nós vivemos juntos, de Satanás dizendo na cara dele: eu te odeio, eu vou te destruir. E eu lembro disso, eu era um adolescente, lá na minha casa, um rapaz ficou possesso, e eu lembro que ele foi lá em casa, e o demônio falou isso através da boca daquele adolescente, e eu fiquei olhando aquilo, e eu pensei assim: rapaz, o menino é da igreja, ele disse que está dizendo pastor. Eu era um adolescente, não entendia naquela época. Eu digo: mas menino, como é que ele teve coragem de dizer na cara do pastor que odeia ele? E o pastor Éder tinha experiência na época, soube lidar com o negócio. E hoje eu olho para trás e falo assim: Satanás, ele odeia o Éder, odeia o Anderson, odeia a Bianca, odeia a Jaqueline, odeia o Richard, odeia a irmã Francisca, o irmão Milton. Ou, se você tem o Espírito Santo de Deus, o Satanás não é teu amigo. Se Satanás é teu amigo, então você não está com Cristo. Se Satanás ele gosta de você, então com Jesus você não está. Porque só existe dois reinos: ou o reino dos céus ou o reino das trevas. Ou você está com Cristo ou sem Cristo. Não tem em cima do muro. Não, eu estou aqui em cima do muro, não estou do lado de ninguém não. Ainda digo mais: se você está em cima do muro, eu quero dizer que o muro aqui faz parte do terreno do diabo. Então tu está lascado do mesmo jeito. Então, se tu achar que tu está ferrado, sai de cima do muro, porque não vai adiantar de nada. Então nós precisamos entender que a igreja é essa agência do céu na terra, que recebeu o poder de Deus para andar com Cristo, sabendo que nele nós temos vitória, sabendo que debaixo das suas asas, cobertos nele, debaixo da cobertura do sangue de Cristo, nós podemos avançar, sabendo que nele nós podemos ver o crescimento saudável e as portas do inferno literalmente caindo por terra debaixo do poder de Deus que foi derramado sobre a igreja de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. A igreja. Mas então, o que é a igreja? O que de fato é essa eclésia que eu estou falando? Antes de falar sobre o que é a igreja, eu quero falar rapidamente o que não é a igreja. O que não é igreja? Em primeiro lugar, a igreja não é um lugar para se assistir uma programação. Apesar de quando nós estamos em nossos cultos coletivos, quando estamos reunidos como igreja, há uma programação. Mas a igreja não é, na sua essência, um lugar para assistir uma programação. Nós assistimos uma programação no cinema. Você vai no cinema para assistir um filme. Você vai numa casa de eventos para assistir aquele evento. Esses lugares são lugares aonde a gente vai para assistir uma apresentação. A igreja não é um lugar para assistir uma apresentação. A igreja, quando ela está reunida nesse lugar, que nós chamamos culturalmente de igreja, a igreja local, a igreja batista em Vila Permanente, quando nós estamos aqui, a igreja está aqui. E quando a igreja está aqui nesse lugar, ela vem não para assistir o pastor Anderson falar, não para ver o ministério de louvor, sabe, cantar, tocar, cantar e falar assim: poxa, galera aqui eu gosto de vir assistir porque eles são muito bons. Não, nós viemos prestar a nossa adoração a Jesus. Nós viemos entregar o nosso culto a Jesus. Nós viemos dar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável. A igreja reunida não para vir assistir, mas para prestar um culto ao seu Senhor. Então a igreja não é um lugar para você assistir. A igreja não é um lugar de entretenimento. Embora, quando estamos reunidos, há muita comunhão,
há muito momento gostoso, como por exemplo, agora há pouco, nós tivemos um momento conexão. Um tempo para a gente dar um abraço no outro, abrir um sorriso, dizer que bom que você veio, que alegria estar com você aqui. Mas a igreja não é, na sua essência, um lugar de entretenimento. Existem muitos lugares para a gente se entreter. Você pode ir na praça, você pode ir num clube, você pode ir jogar aí o que você gosta de jogar, futebol, tênis, beach tênis, xadrez, seja o que for. Você, nesse momento, você pode se entreter, você pode curtir, você pode desfrutar desses momentos, sabe, maravilhosos. Mas a igreja não é um lugar de entretenimento. A igreja não é um lugar para suprir minhas necessidades, embora quando estamos diante da presença de Deus, o Deus a quem servimos, Ele ama suprir nossas necessidades. Mas a igreja, na sua essência, não é um local de suprir nossas necessidades. A gente supre as nossas necessidades, como por exemplo, vamos no mercado. Você vai no mercado, você vê qual é a sua necessidade. Você está precisando de arroz? Você vai lá no mercado e vai comprar arroz, porque você está indo. Lá é um local para suprir as nossas necessidades. A farmácia é um local para suprir a sua necessidade. Existem locais específicos para isso. O propósito da existência desses lugares é suprir as necessidades. Mas a igreja, a sua proposta, o seu propósito, a essência do que é ser a igreja não tem a ver com um local de suprir. E por isso, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui de novo. Outro parênteses agora. Fechou aquele, abre o outro. Existem muitas pessoas frustradas com a igreja. Sabe por quê? Porque ao chegar em uma igreja local, elas receberam uma promessa que se elas fossem para a igreja tal, e se eles fossem no culto tal, que o pastor tal estava ministrando, na hora que aquele pastor fosse orar, aquilo que você estava precisando, você ia receber, era seu, a vitória era sua, que você podia voltar para casa, e aí ao pastor, o obreiro, sei quem for, falasse aqui, hoje você sai daqui, e a vitória é sua, e te traz uma não sei se pode chamar de profecia, uma profetada, e pai, você volta para casa e diz, não, porque o pastor me disse que aqui eu recebi a minha cura, e você veio com aquela necessidade, e o pastor te disse, mas quando não aconteceu, o que acontece? A pessoa se frustra, a pessoa volta para casa frustrada, ela diz, eu recebi uma palavra em nome de Deus, lá na igreja tal, cadê? Não aconteceu nada, e aí gera esse sentimento de frustração. Eu sei que Deus, irmãos, Ele nos entrega muitas vitórias. Aqui todos vocês, eu acredito, já tiveram experiências de sobra, de ver Deus falando uma coisa por meio dos seus profetas, por meio da sua palavra, sabe, por meio de sonhos, Ele cumpriu. Quem aqui já tem experiência? Se levanta sua mão em nome de Jesus. Eu já tive experiências de ver Deus falando e Ele cumprindo o que Ele falou, suprindo minhas necessidades, as suas necessidades, glória a Deus. Mas a igreja, na sua essência, não é um local para suprir nossas necessidades. A palavra igreja, como já falei lá no início da nossa reflexão, da nossa mensagem, ela traduzida do grego, ela é a palavra o que mesmo? Quem lembra? Qual é? Eclésia. Eclésia. Essa palavra, ela aparece no Novo Testamento mais de 100 vezes. Se eu não estou enganado, são 114 vezes que aparece a palavra eclésia só no Novo Testamento. E uma das pessoas que usou essa palavra foi Jesus Cristo, quando Ele disse para os seus discípulos, eu edificarei a minha eclésia. E é interessante porque quando Jesus, Ele disse para os seus discípulos, eu edificarei a minha eclésia, os discípulos, eles entenderam o que Jesus estava querendo falar. E por que os discípulos entenderam? Porque a palavra eclésia não era uma palavra nova, não era uma palavra que ninguém tinha dito e de repente Jesus falou aquilo e eles assim, Jesus, mas o que é eclésia? O senhor pode explicar para a gente o que é eclésia? Não era uma palavra nova, era uma palavra comum, era uma palavra que já era usada tanto na Grécia Antiga como também pelo Império Romano. Esses dois impérios já usavam essa palavra. Então, quando Jesus disse, eu edificarei a minha eclésia, eles tinham um entendimento, embora o entendimento deles
não estava claro de fato sobre aquilo que Jesus queria que eles entendessem sobre a eclésia de Jesus. E o que é uma eclésia? Já que era uma palavra comum na época, o que significa eclésia? O que significava para aquela época essa palavra eclésia? A palavra eclésia significava um grupo de pessoas, civis e militares, que era um tipo de conselho representativo da cidade. Ou seja, a eclésia na Grécia Antiga era uma assembleia pública que discutia assuntos importantes para o bem da sociedade. Era um grupo de pessoas maiores de idade que já tinham servido ali no grupo militar, no exército, vamos dizer assim, nas Forças Armadas da Grécia. Essas pessoas eram convidadas para fazer parte dessa grande assembleia. E essa assembleia, ela se reunia de tempo em tempo, esse grupo de pessoas, para discutir assuntos, vamos dizer assim, fazer políticas públicas para o bem da sociedade. A Grécia Antiga, ela usou esse termo, ela iniciou esse termo eclésia para explicar isso. Essas pessoas que foram chamados para fazer parte desse grupo, para discutir coisas que vão ser bom para a sociedade. O Império Romano, que estava em crescimento, por ver que essa prática tinha pontos positivos, ela então decidiu aderir, decidiu estabelecer, e não só estabelecer, mas desenvolver essa prática da eclésia dentro do Império Romano, com o propósito da expansão do Império Romano. Então o que o imperador decidiu? Eu vou ter também a minha eclésia, e a minha eclésia não vai ser qualquer pessoa, eu vou escolher pessoas específicas, pessoas dotadas com capacidades, pessoas leais, romanos leais, e esse grupo vai estar comigo, vai ouvir o meu comando, as minhas orientações, as minhas decisões, os meus projetos para expandir o território, e essa eclésia vai me ajudar nesse processo de planejamento e execução na expansão do Império Romano. Então, essa palavra eclésia, ela era comum tanto para os gregos, como também para o Império Romano. E é interessante, irmãos, você fala assim, pastor, mas você está falando de história, é só para a gente entender, a gente precisa entender o que é eclésia, tá, gente? É interessante que no Império Romano, quando o imperador, ele sentava com a sua eclésia, e ele então estabelecia o seu plano de expansão territorial, de conquista de uma determinada área, de uma determinada cidade, essa eclésia sentava, discutia, analisava, e era enviada uma primeira tropa para aquela região. E quem era a primeira tropa? Era justamente a tropa dos militares, porque a conquista naquela época era através da força. Você não se conquistava certa terra, certo lugar, no bate-papo. Era preciso haver um grupo que era enviado pelo imperador para literalmente chegar lá e derrubar e destruir o exército que estava cuidando daquela determinada área. E quando essa primeira frota, esse primeiro grupo ia e ali lutava e vencia o exército inimigo, ali alguém daquela tropa enviava o recado para o imperador dizendo assim, olha, pode enviar agora a eclésia, porque aqui já está tudo dominado. Pode enviar a eclésia para cá, para ela agora dar continuidade no processo de estabelecimento do império aqui nesse lugar. Então, o imperador, ele pegava a sua eclésia, selecionava pessoas da sua eclésia, e ele enviava essa segunda tropa, essa segunda frota, para ir para aquele lugar, para estabelecer o império. E aqui está duas coisas interessantes. Primeiro, o líder da eclésia era chamado de apóstolo. Por que era chamado de apóstolo? Porque a palavra apóstolo significa aquele que é enviado em missão. Então o líder da eclésia era aquele que era enviado para aquela região com uma missão junto com os outros membros da eclésia. E o que os membros da eclésia deveriam fazer naquele lugar? Eles tinham uma missão de estabelecer uma transformação cultural naquele território. O imperador entendia que não bastava conquistar a área,
ele entendia que para que a expansão do seu império fosse de fato forte, era necessário que as pessoas daquele lugar, daquela região, pudessem ter uma transformação de mentalidade nos seus hábitos, na sua forma de pensar, na sua forma de proceder. Eles queriam que aquelas pessoas pudessem conhecer a língua do Império Romano, que eles pudessem conhecer as vestimentas e pudessem, a partir dessa convivência, desse ensino intencional que era feito pela eclésia, que as pessoas então naquela região pudessem agora pensar e se comportar como um romano, mesmo não sendo pessoas que nasceram como romano. Essa era a eclésia na época de Cristo. Esta era a missão da eclésia na época de Cristo. Aí Jesus então vira para os seus discípulos e diz assim: eu edificarei a minha eclésia. Assim como os gregos têm a eclésia deles, assim como os romanos têm a eclésia deles, mas eu também terei a minha eclésia. E é coerente pensar que quando os discípulos ouviram isso de Jesus, o que eles devem ter pensado? Uau, está chegando o grande momento então de nós, de fato, Jesus se tornar o rei, porque a promessa é que o Messias seria o rei de Israel, que libertaria o povo dos inimigos. Então os israelitas esperavam um rei, alguém que fosse um grande guerreiro, alguém forte em batalha, que pudesse destruir os outros impérios. Mas aí chega esse homem e diz: olha, eu sou o rei, mas não o rei que vocês estão imaginando. Eu vou estabelecer a minha eclésia, ou seja, aquele que vai trazer agora uma transformação cultural, uma transformação de mentalidade. Então, na cabeça dos discípulos, eles olhavam a eclésia de Jesus do mesmo jeito que a eclésia, por exemplo, do Império Romano. Só que a eclésia de Jesus, ela é diferente. Os valores da eclésia de Jesus é diferente da eclésia grega e da eclésia romana. E por que ela é diferente? Porque a eclésia de Jesus não é da terra, a eclésia de Jesus é do céu. E os valores do reino dos céus é diferente dos valores do reino da terra. Os valores desse mundo é totalmente o contrário dos valores do reino de Cristo. Por isso, eu queria rapidamente aqui falar alguns pontos sobre a diferença da eclésia de Jesus da eclésia do mundo. Primeiro ponto: as eclésias desse mundo, elas dominavam pela força militar, mas a eclésia de Jesus, ela dominava e ela domina pelo poder do Espírito Santo. Vou repetir: as eclésias do mundo, elas dominavam pela força militar, mas a eclésia de Jesus, ela domina pelo poder do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus disse para os seus discípulos: Jesus, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas na Judéia, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês serão essas minhas testemunhas, mas vocês serão essas testemunhas porque vocês vão receber um poder do céu. Vocês serão a diferença nessa terra, porque do alto vocês serão revestidos com o poder. E esse poder dentro de vocês é suficiente para produzir transformação, para literalmente libertar os cativos, os oprimidos. O que liberta não é o poder militar. A luta da igreja não é contra a carne ou sangue. A igreja não está aqui para estar brigando com ninguém. A igreja está aqui para libertar o cativo. A igreja está aqui para libertar o oprimido. A igreja está aqui no poder do Espírito Santo para avançar e anunciar o Evangelho de Jesus. A eclésia de Cristo é essa igreja, é esse grupo que foi revestida pelo poder de Deus. Segunda coisa, as eclésias desse mundo, elas exerciam uma influência através da política. Através da política, seja ela partidária ou pública, era através da política.
embora, quando eu falo partidária, não havia o partido como é hoje, mas já havia ali os grupos partidários. Mas a eclésia de Jesus, ela exerce a sua influência pelo amor e pela compaixão ao seu próximo. Você quer ver uma igreja influente? Uma igreja influente não é aquela que está envolvida em políticas partidárias. Uma igreja influente é uma igreja que exala o amor de Deus para com seu próximo. Não, você não entendeu. A igreja influente é uma igreja que exala o amor de Jesus para com as pessoas. A palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, diz assim, olha, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suporte uns aos outros em amor, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, e acima de tudo, revistam-se do amor, porque o amor é o elo da perfeição. O amor é o elo da perfeição. Não existe nada mais contagiante, não existe nada mais forte do que o amor. E quando eu falo amor, eu estou falando do amor de Deus, que é derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus. A igreja exerce a influência sim. Eu gosto muito daquele texto que está em João capítulo 13. Se puder até botar aqui na tela para mim. João 13, versículo 34 e 35. Como que nós seremos reconhecidos como a eclésia de Jesus? Como que o mundo vai olhar para você e vai dizer assim, essa pessoa faz parte da eclésia de Cristo? O texto diz assim, olha, um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. E com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como que o mundo reconhece que somos discípulos de Jesus? É quando através dos nossos atos, comportamentos, eles olham as nossas atitudes parecidos com as atitudes que eles ouviram, que diz respeito à pessoa de Cristo Jesus. A eclésia de Cristo é essa que influencia pelo amor e pela compaixão. As eclésias deste mundo, elas queriam estabelecer uma mudança exterior de hábitos e comportamentos, mas a eclésia de Jesus, ela manifesta uma mudança interior, gerada e produzida pelo Espírito Santo que é derramado no seu coração. Sabe quem é que faz eu e você mudar? É o Espírito Santo. As nossas mudanças é um resultado do trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Sabe por que você venceu aquele pecado? Que você tinha tanta luta? Porque você clamou, porque você buscou, você se lançou no Senhor e o Espírito Santo completou a obra na tua vida. Sabe por que você conseguiu perdoar a quem muito te ofendeu? Porque o Espírito Santo, ele tocou no seu coração de uma tal maneira e encheu teu coração de compaixão, de amor e de graça, que te faz perdoar o seu próximo. Tudo isso é uma obra do Espírito Santo, e essa obra ela é de dentro para fora. Tem pessoas que dizem assim, porque fulano agora entrou na igreja, o pastor está mudando fulano. Pastor não muda ninguém, discipulador não muda ninguém, irmão ninguém. Gente, nem o marido nem a mulher não mudam um ao outro. Tem marido querendo mudar a mulher e a mulher querendo mudar o marido, e o pau está quebrando e não está mudando. Por quê? Porque ninguém consegue mudar ninguém. Mas o Espírito Santo tem o poder de mudar totalmente alguém. Se o Espírito Santo, ele habitar no seu interior, pois isso é suficiente para promover na sua vida a mudança que é necessária. E por último, as eclésias desse mundo, ela selecionava os seus membros pela capacidade intelectual. Mas Jesus, ele chama para fazer parte da sua eclésia
aqueles que arrependem-se dos seus pecados e depositam a sua fé e a sua esperança nele. Não tem a ver com o que você sabe, não tem a ver com o que você conhece, não tem a ver com quão dinheiro você tem, não tem a ver com quem é tua família, não tem nada a ver com isso. A eclésia de Cristo, as pessoas que são chamadas e escolhidas para fazer parte dessa eclésia, não tem nada a ver com esses valores mundanos. A eclésia de Cristo, Ele chama todo aquele que se arrepende dos seus pecados e deposita sua fé nele. Atos 2:38 diz assim, arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome do Senhor Jesus, para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa de Deus é para você, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus, o quê? Chamar. Se você um dia entregou a sua vida a Jesus, é porque Deus te chamou e você ouviu Ele te chamando. No dia que você confessou a Cristo, o Espírito Santo Ele falou com você. Ele te convenceu de que você necessitava de uma mudança, você necessitava de salvação, e Ele te chamou: venha para ser filho amado, venha para fazer parte da minha eclésia, porque a minha eclésia eu edifico, a minha eclésia eu sustento, a minha eclésia eu empodero, a minha eclésia eu derramo sobre ela tudo aquilo que ela necessita para que ela possa cumprir a sua missão aqui na terra. Por isso eu quero terminar com duas perguntas para a reflexão de cada um de nós. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: para você que já entregou sua vida a Jesus, para você que faz parte da eclésia de Jesus, minha pergunta é: qual tem sido o teu nível de comprometimento e de entrega pela eclésia de Jesus? Se um dia você ouviu Jesus te chamar e você correspondeu ao seu chamado, como tem sido a tua entrega pela eclésia? Caminhando, melhor dizendo, por Cristo, caminhando com a eclésia. Como você tem se doado, tem se dedicado na eclésia de Jesus? Deixa eu contar uma história para você aqui. Há uns 2 anos atrás, tomando café um dia com uma irmã, e ela falou assim para mim: pastor, eu gosto muito de me envolver com política partidária, sabe assim? Eu falei: é mesmo? Ela falou: gosto, pastor. Eu sou daquelas que quando começa o período eleitoral, eu mesmo visto a camisa daquele que eu quero apoiar, e eu vou para a rua, e eu pego a bandeira, e eu rodo para um lado, rodo para o outro, e grito, diz: é 49, é 52, é 52. E ela falou: eu sou daquele que estou lá, e estou junto, e pode contar comigo. Ela falou, inclusive falou assim: pastor, se for preciso eu tiro o dinheiro do meu bolso para investir na campanha. Eu falei: é mesmo? Ela falou: sou, pastor. Eu falei: ok, cada um tem direito. Inclusive, quero dizer para todos vocês, estamos iniciando agora um período agora de campanha para prefeito e vereador. Vocês são livres para vocês apoiarem. Vocês são cidadãos terrenos e vocês têm todo o direito de exercer a cidadania de vocês, apoiando quem vocês quiserem. Não tem problema nenhum, não há pecado nenhum nisso. Agora, a minha pergunta é: será que esse mesmo empenho, essa mesma dedicação pelas eclésias do mundo, será que há essa mesma dedicação pelas eclésias de Cristo? Pela eclésia de Cristo? Será que nós, irmãos, estamos animados, levantar a bandeira e dizer: Jesus, menino, sai daqui que agora a salvação está chegando no meio da praça, como fazemos para candidato A, B, C e D? Será que nós temos coragem, irmãos, de fazer uma carreata, mas buzinando pam, 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 Jesus, Jesus, tanta salvação, tanta?
Vamos fazer um evangelismo, porque, irmãos, é o seguinte. Vamos marcar um evangelismo lá na Praça do Rotary. Sabe quantos irmãos dá? 10. Se dá 10. 8. Ninguém tem tempo. Mas o candidato A e B dele falou. O irmão chega no horário. O irmão tira do bolso dele. O irmão veste a camisa. 49, 54, 92. E eu digo, quer dizer então que vale a pena se dedicar mais pela eclésia do mundo do que pela eclésia de Cristo? Por que a gente tem tanta disposição para as coisas da terra e não temos disposição para as coisas do reino dos céus? Porque o nosso olhar está voltado para o reino da terra. A gente pouco está olhando para o reino dos céus. E eu volto a repetir, você tem liberdade, não há nada de errado. Se eu ver amanhã um irmão aqui fazendo qualquer tipo, eu vou dizer, amém, é o direito dele. O que eu estou dizendo é que como igreja, a eclésia de Jesus, qual está sendo o nosso comprometimento? Temos oração, às vezes o irmão não consegue estar aqui uma vez por semana, 1 hora, mas é possível que se tiver reunião do partido A, B e C, está lá segunda, terça, quarta, quinta, tomando café, visitando um, visitando o outro e saindo de uma casa indo para o outro, mas quando é para vir para a igreja não tem tempo. Não tem tempo. E desculpa que pode parecer que eu estou com raiva, eu não estou com raiva, tá? Só estou sendo sincero, tá? Irmãos, eu digo para vocês que nós precisamos reavaliar aonde está o nosso coração, porque Jesus disse, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Eclésia, ei eclésia, aonde está o nosso alvo? Onde está o nosso foco? Segunda pergunta para reflexão. Para você que ainda não entregou sua vida a Jesus, que está essa noite aqui nos ouvindo, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus quer que você faça parte da eclésia dele. Jesus quer que você experimente desse grupo maravilhoso que foi formado e que tem Cristo como cabeça, e que esse grupo tem como missão amar a Deus e amar pessoas. Você nessa noite tem a oportunidade de dizer assim, eu quero fazer parte da eclésia de Jesus, eu quero fazer parte do reino de Deus, eu quero ser filho amado de Deus, e ter tudo isso que a Bíblia nos fala, que é para aqueles que são filhos e que fazem parte da eclésia. Eu queria que a igreja levantasse em nome de Jesus. Que está em nós no mundo, bem maior é que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, a eclésia tem direito. Todas as bênçãos de Deus para nós. Tomamos o quê? Tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Ele tem para dar. Abrimos. Então receba, meu irmão. Nos existirá. Maior é o que está em nós. Irmão, é maior do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Feche seus olhos, igreja. A eclésia de Jesus aqui
Existe um grupo aqui da eclésia que está se reunido, da igreja do Senhor Jesus. E nesse momento, se você, como membro dessa eclésia, você tem se visto assim distante, tem se visto assim apático, longe, você pode dizer para Jesus essa noite: Jesus, o Senhor me chamou e eu quero estar pronto para te servir na eclésia. Eu quero estar pronto para viver a missão da eclésia. Essa é uma oração que você pode fazer a Deus genuinamente e se arrepender talvez de estar tão distante da eclésia e do líder da sua eclésia, que é Jesus Cristo. Senhor, que nessa noite o Senhor esteja tocando em cada coração, porque aqui está parte da eclésia, a eclésia do Senhor Jesus, que é poderosa na terra, e é poderosa porque ela tem o poder de Deus sobre ela. Jesus, essa igreja é uma igreja viva. Aqui tem homens e mulheres sérios, homens e mulheres que são comprometidos com o Senhor, e o Senhor conhece o coração de cada um deles, o coração delas. Muitas vezes, Deus, as coisas do mundo, elas se levantam e elas querem de tudo que é jeito tirar os nossos olhos da eclésia de Cristo e focar os nossos olhos para a eclésia daqui, e colocando como prioridade as coisas daqui. Jesus, que nessa noite o Espírito da verdade venha nos tocar e venha nos levar a restabelecer o nosso olhar para Ti. Enquanto você continua orando, eu quero perguntar se há alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Cristo, que gostaria de fazer parte dessa eclésia. Se tiver alguém aí no seu lugar mesmo, levante suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Quem é a primeira pessoa que nessa noite quer dar esse passo de fé para fazer parte da eclésia de Jesus, de se reconciliar com Cristo, dizer eu quero, amém? Quem é a segunda pessoa que quer tomar essa decisão de fazer parte da eclésia de Jesus, diz assim: eu quero tomar essa decisão, eu quero ser filho de Deus? Aí no seu lugar, você levante suas mãos que eu quero orar pela sua vida, onde você estiver aí no seu lugar. Quem é a segunda pessoa que sente o Espírito Santo te tocar? Você que quer se reconciliar, você que está afastado, você que está distante, você que está distante do Senhor e nessa noite entende: eu preciso restaurar meu relacionamento. Quem é a segunda pessoa? Levante sua mão para Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus pela vida desse jovem, que essa noite toma essa decisão de fazer parte da sua eclésia. Esse homem, Deus, que nessa noite diz: eu quero fazer parte da eclésia de Jesus Cristo, eu quero fazer parte, eu quero ser filho de Deus. Espírito Santo, que nessa noite este homem seja selado com o poder do alto, que essa noite esse homem tenha os seus pecados perdoados e ele receba agora, Deus, a paz do Senhor que excede todo o entendimento dele. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor esteja nesse momento selando e escrevendo o nome dele como o Senhor prometeu. O Senhor prometeu isso, e em cima dessa promessa aqui eu sei, Deus, que nesse momento ele está se tornando uma nova criatura. Muito obrigado, Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu queria que algum irmão fosse, espera aquele jovem ali que está de camisa branca aqui, eu queria que desse um abraço nele lá, uns 2 irmãos aí, estiver perto dele, eu queria que fosse perto dele e desse um abraço em meu nome, em nome da igreja todinha aqui, ó. Eu queria que a igreja aplaudisse esse jovem que essa noite tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Hoje uma nova história começa na tua vida, e receba esse abraço em nome da igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Essa é a primeira mensagem da eclésia, tá? É só a introdução. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre a eclésia do Senhor Jesus. Eu quero abençoar agora a sua vida. Feche seus olhos, nós vamos encerrar o nosso culto. Pai, obrigado, Deus, por esse momento tão maravilhoso de louvor, de adoração, tempo tão gostoso em que tivemos na tua presença. Que o Senhor, Deus, esteja enviando a sua eclésia, que nessa semana, Deus, essa igreja, Deus,
venha ser usada pelo Senhor. Que cada irmão, que cada irmã, que cada pai, que cada mãe nessa semana, Deus, receba da abundante graça do Senhor. Que o Senhor te use, que onde você chegar com a mensagem do Evangelho você possa alcançar. Que onde você tocar você possa prosperar. Que Deus te livre de todo mal, em nome de Jesus. E que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e que a doce comunhão e poder do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus, amém. Vai em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.